Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a receita da massa da mini pizza. É uma massa simples, fácil, econômica e que me ajudou muito aqui nas minhas vendas. Então vem ver como é o passo a passo. Bora lá! Gente, aqui nessa bacia eu vou colocar 500 gramas de farinha, tá? Eu vou fazer uma receita que não é muito grande. Então, qualquer pessoa iniciante vai conseguir fazer essa receita aqui, tá? Então, vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, tá, gente? Já deixei aqui em cima tudo separadinho que vai nessa receita. E agora, gente, vai uma colher assim, ó. Uma colher bem rasa, sabe? Rasa, não é uma colher cheia de sal, tá? E uma colher de açúcar também rasa. E aqui, gente, eu vou colocar óleo também, tá? E eu vou colocar de óleo 2 colheres bem cheias de óleo, tá? Eu vou misturar, gente, essa farinha aqui. Não vai ovo nessa massa, gente. Ela é muito econômica de fazer. Eu, na verdade, eu nunca fiz essa receita aqui no canal na mão, assim, sabe? Porque eu vou fazer toda manual pra vocês, tá? Eu sei muita gente aí que tá iniciando, não tem cilindro, então vai ser bem manual, tá? Eu fiz aqui, gente, ó, um buraquinho assim, ó, na minha farinha, tá? Na própria farinha, eu sempre faço um buraquinho assim. Gente, daí eu vou colocar o fermento, tá? O fermento que eu vou utilizar nessa receita é o fermento biológico seco instantâneo, tá? E aí eu vou colocar desse fermento aqui uma colher. Uma colher, tá? Se tiver muito calor na tua região, tu pode colocar meia colher, tá? Mas aqui a gente tá fazendo muito frio, então eu vou colocar uma colher cheia desse fermento, que é mais ou menos um sachêzinho, sabe? Daqueles que tu compra no supermercado. E agora a gente vai colocar nesse buraquinho aqui a água morna. E a água, gente, tá bem morninha, mas não pode ser quente, tem que ter o cuidado de não colocar uma água quente aqui, porque senão estraga o teu fermento, tá? E eu vou deixar esse fermento agora crescer aqui dentro, dissolver, né, gente, nessa água morna. E aí depois eu venho misturar essa massa. Misturar essa massa aqui, tá? E colocando água aos pouquinhos, tá? Em torno de 250 ml tu vai colocar de água, mas tu vai colocando aos pouquinhos, sentindo a massa, tá? Essa massa, ela não pode ficar nem dura e nem mole demais, tá? É uma consistência de um pão, tá, gente? Vamos lá. Então, vamos misturar. E eu tô colocando água morna em toda a massa, tá, gente? Porque aqui tá muito frio, como eu falei pra vocês. Hoje, gente, aqui tá fazendo 3 graus hoje. Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, sabe? E aqui, o inverno, ele é muito rigoroso. Só que às vezes tu, que está me assistindo, às vezes tu mora numa região mais quente, né? Aí tu pode colocar água até da temperatura do ambiente, se quando tu for fazer, estiver calor, entende? Quando tá calor, eu não uso água morna pra fazer essa receita, tá, pessoal? Então, só explicando. Inclusive, até já fiz várias receitas aqui no canal. E como eram diferentes dias e temperatura, acabava que eu colocava o fermento diferente em algumas receitas e até tinha muitas dúvidas do pessoal, né? Então, já nesse vídeo eu já explico pra você, se caso tu tenha visto uma outra receita minha, ou se tu ainda vai assistir, né? Então, tem essa diferença, tá? Da temperatura, né? O dia estando frio, muito quente, tudo isso tem diferença. Inclusive, já deixa aqui nos comentários de qual região tu tá assistindo esse vídeo. Então, agora misturar aqui, gente, ó. Botar um pouquinho mais de água. E é bem aos pouquinhos a água, tá, gente?
pra não ficar muito mole a tua massa, tá? Já tá quase dando ponto aqui. Isso daqui, pessoal, ó, que deu de água, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, gente, tudo em gramas pra vocês ali, a quantidade da água, né, farinha. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Agora é a parte que a gente vai sovar essa massa aqui. Como essa massa é pequena, né, gente, vai ser fácil da gente conseguir dar o ponto nela, né? Agora, gente, ó, é sovar bem ela. E, gente, ela tá E ela chegou bem no ponto, a água, porque ela não tá grudando na mesa, ó. E ela não tá dura pra eu sovar ela, tá? E nesse ponto aqui, é que tu não precisa ficar colocando muita farinha na massa, entende? Então, ela tá assim, ó, bem boa pra sovar. E agora, gente, é sovar essa massa até ela ficar bem homogênea, ela, tá? No sovar, tu vem assim com a mão, ó, e rasga a massa, ó. Faz o movimento de vai e volta rasgando a massa, ó, tá? Vai e volta rasgando a massa. É assim que tu vai fazer pra sovar ela, tá? Gente, olha que belezura que ficou essa massa aqui, ó. E, né, quando tu dá o ponto certinho com a água, ó, tu não precisa ficar colocando farinha, tá? Então, vai colocando aos poucos, tá, gente? Cerca de 250 ml de água. E, ó, eu sovei ela, gente. Eu acho que uns 5 minutos eu consegui deixar essa massinha nessa consistência aqui, ó. Ó, tá bem lisinha. E quanto mais tu deixar ela lisa, quanto mais tu sovar ela, mais bonita ela vai ficar, tá, gente? Mais bonita vai ficar a tua mini pizza, tá bom? E agora é crescer ela até ela dobrar de tamanho pra depois a gente poder abrir a massa, tá? Eu vou colocar aqui e vou colocar um plástico em cima. Vou colocar um plástico aqui nela. E vamos deixá-la dobrar de tamanho. Pode colocar um pano, um plástico, né? Cobrir a massa. E agora, depois a gente volta aqui, depois que ela dobrar de tamanho. Gente, a minha massa dobrou de tamanho, tá? Ela ficou cerca de meia hora, gente, mas eu coloquei no forno, assim, deu uma leve aquecidinha aqui no forno, tá? Que como eu falei pra vocês, né, que tá muito frio. E aí ela ficou meia hora, assim, mais ou menos ali, pra chegar nesse tamanho aqui, tá? Agora, dobrou de tamanho e eu vou abrir essa massa agora no rolo. Bora lá. Vou colocar um pouquinho de farinha na mesa, pouquinho, gente, tá? Só pra massa não grudar. E, ó. Vamos abrir agora pra fazer os disquinhos da mini pizza. Então, muito simples, a gente vai abrindo a massa. Gente, essa mini pizza aqui, vou colocar um pouquinho de farinha aqui, ó. Essa mini pizza aqui, ela é boa tanto pra venda, quanto pra quem não quer vender, né, gente? Quem só quer apenas fazer pra casa. Pode fazer pra vender e pode fazer pra tua casa. E é boa de congelar, é boa... Gente, criança ama mini pizza, né? Gente, não tem quem não ame mini pizza. Aqui, mini pizza sai muito bem nas minhas encomendas. E também, gente, o pessoal pede mini pizza congelada, sabe? Pra ter em casa. Então, é uma venda muito boa. Bom, gente, abri a massa. Então, abri a massa. E um segredinho pra tua massa não ficar encolhendo, né? Porque tem dessa, ela fica encolhendo. Pra ela não encolher quando tu cortar, tu vai abrir a massa assim e vai deixar ela ficar aqui por 5 minutinhos, tá? Que daí
ela ela começa a descansar aqui, crescer um pouquinho, e aí tu consegue cortar e sem que ela fique encolhendo, entende? Tá? Eu deixei ela um pouquinho grossa, gente, porque eu gosto da mini pizza mais grossinha, tá? Mas aí, vai de gosto muito, tá? Eu não gosto da mini pizza muito fininha. Gosto dela mais grossinha, eu acho que ela fica mais bonitinha na forma, tá? Então, aí se tu quer bem fininha, tu vai afinar bem ela e vai deixar descansar aqui, como eu falei pra vocês, tá? Bom, deixei ela. E agora eu vou cortando, gente, sempre assim, ó. Bem aproveitando todo o máximo da minha massa, entende? Vou aproveitar o máximo da minha massa. Não corta assim no meio, sabe? Faz os cortezinhos assim, ó, que tu aproveita pra te depois não ter que abrir tanta massa, entende? Ó. Ó como é que é a espessura da minha massinha, ó. Ela não é muito fininha, tá? E aí eu venho com uma forma untada e vou colocar todas as minhas massinhas, tá? O meu cortador, que vocês me perguntam sempre, ele tem 6 centímetros, tá? E se tu não tem um cortador, tu pode cortar com um copinho, tá? Pode adaptar. E se tu não tem, por exemplo, se tu quer fazer em casa e não trabalha com salgados, não tem esses cortadores, aí tu pega um copo mesmo, sabe? E aí faz os cortezinhos. Agora, eu junto tudo isso aqui e vou abrir novamente no rolo e vou fazer mais mini pizza até acabar toda a massa. Não pode esquecer de furar, gente, porque senão ela cresce e fica cheia de bolha, sabe? Ela fica toda inchada. Daí, então, é um detalhe bem importante. E eu peguei e pré-aqueci um pouquinho o forno pra poder deixar elas crescerem aqui. Mas ele tá assim, ó, só morninho, sabe, gente? Coloquei assim pra crescer, porque cresce mais rápido, né? Gente, a mini pizza cresceu e eu vou ligar o forno e eu vou assar ele a 240 graus no meu forno do fogão a gás. E eu já ligo o forno e deixo o forno aquecer, gente. Não é pré-aquecer. Esse já tem que estar quente pra te colocar as mini pizza quente. Porque se tu colocar no forno pré-aquecido ou antes dele estar quente, ela vai criar uma casquinha embaixo, sabe? Porque ela é só pré-aquecida. Ó, dessa corzinha aqui é que tá bom, tá? E ela fica daí bem fofinha. Vou tirar essas daqui já. E ela assa super rápido, no caso tem que ir cuidando, tá? Eu acho que aqui a minha deu uns 15 minutos. Olha a textura dessa mini pizza, ó. Bem macia, ó. Ó, bem macia. E se demora a gente vai rechear elas. Bora rechear então essas mini pizzas, gente, ó. Assim elas ficaram, ó, tá? Agora já estão frias. E elas ficam bem rústicas, mas... Ó, pode ver que elas estão macias, como eu mostrei pra vocês. E agora a gente vai rechear, ó. Eu tenho aqui presunto e queijo que eu ralei. Eles não ficou assim aqueles fiozinhos porque não era peça, era presunto em fatia e queijo em fatia. E eu ralei no ralador e ficou assim, ó. Que gracinha. Bora então rechear. E eu também vou rechear algumas com frango, tá? Gente, e pra rechear a mini pizza, eu gosto de usar essa parte aqui, tá? Porque daí fica mais bonitinha a mini pizza, mais delicadinha, sabe? E aí, eu viro todas elas e vou passar molho aqui. E eu vou usar molho pronto. Mas aí tu pode usar o molho da tua preferência, sabe? Se tu quiser fazer o molho, né, com tomate, bem temperado. Aqui pra ser mais rápido, né, gente, eu uso o molho pronto, tá? E aí tu coloca ao teu gosto. Essa de presunto e queijo, eu gosto de fazer ela bem com bastante molho, sabe?
Pra ela não ficar uma pizza seca, entende? Então eu gosto de colocar bastante molho nela. Agora vamos colocar o presunto. Presunto. E agora mussarela por cima. Bem recheadinha, né, gente? Mini pizza tem que ter recheio. Tem que ter bastante recheio, né, gente? Nem que se tu cobre a mais do cliente, sabe? Deixa ela assim com preço bom, mas ela precisa ter bastante recheio. Vamos colocar um orégano, né? Porque mini pizza tem que ter um orégano, né, gente? Pizza sem orégano não é pizza pra mim. Ai, olha só. Esse mesmo processo que eu fiz, eu vou fazer com a de frango. Ó, a de frango. Frango temperadinho, tá? Esse frango aqui, geralmente, esse frango aqui é o que eu uso para as minhas encomendas de salgados, tá? Então, tá temperadinho e observe que ele não é seco, ele não tá seco, esse frango tá bem bom pra rechear mini pizza. Fica ótimas, ótimas. Ó. Queijinho em cima, bem recheadinha. E essas mini pizzas aqui, gente, tu pode congelar ela por 2 meses, tá? Por 2 meses, ela dura muito bem. Eu gosto de congelar as massinhas prontas, tá? Eu não gosto de congelar ela assim. E eu gosto de congelar elas prontas, as massinhas, porque daí quando a cliente pede pra encomenda, eu tiro e recheio elas, sabe? Elas ficam, eu acho que elas ficam mais bonitas, entende? Mais apresentável. Vamos colocar o orégano também, mesma coisa. Gente, que belezura essa mini pizza. Uma receita fácil, barata, econômica. Bandejinhas. Agora pensa em fazer bandejinhas com essa embalagem bonita aqui, ó. Ó como é que tu pode vender pro teu cliente. Assim, dessa forma mesmo aqui, ó. Pode fazer nas encomendas. Pode fazer por encomendas, né? E também pode fazer por... Gente, eu montei bandejinhas assim, ó. Gente, ó, de 12 mini pizza. Gente, isso daqui é uma boa alternativa de venda, sabe? Tanto para quem vende em casa, para quem quer trabalhar, aí quem tem balcão de padaria. Isso é uma ótima sugestão de venda. Eu vendo assim pro meu cliente, tá? E as sugestão de venda, a minha, é R$2 a unidade, sabe? Porque é um produto que tem valor, né, gente? O queijo, o presunto aqui, né? Se vai uma calabresa um pouquinho mais ainda, agrega valor pro teu produto. Então, uma sugestão muito boa de venda, tá? Eu vou deixar essas daqui pra venda e vou rechear outras e vou assar pra vocês verem como fica por dentro essa massinha aqui, tá? Tá ela, gente, em temperatura máxima nesse forno, com o dourador ligado, tá? Dourador ligado, temperatura máxima, baixei bem a grade pra... E é só o tempo de aquecer e derreter o queijo, tá? E olha isso, que delícia. Resultado da nossa mini pizza, olha só, gente, que gracinha.